Então ninguém aqui está fazendo uma apologia da pobreza. Ninguém está defendendo aqui que o crente tem que ser pobre. Tem gente aí que faz, né, votos de pobreza. Também não é isso. Todo ser humano deseja e deve ter a sua casa, o seu veículo, um emprego ou algum tipo de coisa que o sustente, para que ele viva bem, tranquilo. Tenha sempre onde dormir, tenha sempre aí a sua família, né, o seu estudo e tudo. Ninguém está dizendo que você não deve ter isso e nem diz que é pecado ter isso. Agora, o pecado é amar o dinheiro mais do que a Deus. O pecado é se envolver nas coisas materiais, esquecendo-se das coisas espirituais ou dando mais valor às coisas materiais do que às espirituais. E nós, até no culto, nós priorizamos mais ouvirmos as pessoas cantarem do que orarmos para as pessoas serem curadas, batizadas com o Espírito Santo, libertas. Nós priorizamos mais o social, o humano, do que o espiritual, o santo, a presença de Deus. Então, por exemplo, louvor ou adoração. Qual é a prioridade? A prioridade é a adoração. O louvor deve conduzir à adoração. Mas nós gastamos todo o tempo louvando. Quando é para chegar à adoração, não tem mais tempo. Então nós estamos priorizando a presença de Deus em nossos cultos. Não devemos esquecer-nos que existem irmãos pobres, irmãos doentes, e que eles são crentes, que são salvos, que precisam de ajuda. Tem vários tipos de enfermidades, de doenças. Por exemplo, está fazendo calor, você está suado, deitado, dormindo. De repente começa a chover, você lembrou que tem roupa no varal. Você levantou, correu para pegar a roupa, pegou um resfriado. Tem alguma coisa a ver com o diabo? Foi o diabo que colocou a doença? Não. É porque você está em pecado? Não. Por exemplo, você gosta de comer aí carne de porco, beber Coca-Cola e comer tudo quanto é coisa que não presta. Aí você adoece, problema do coração, problema do estômago. Vai descobrir o que é. É o que você anda comendo, o que você anda bebendo. Então foi o diabo? Não. É claro, existem enfermidades, existem doenças causadas por demônios. Jesus, quando viu lá o rapaz que estava mudo, surdo, expulsou o demônio dele e voltou a falar e ouvir. Era um demônio. Existem enfermidades, doenças causadas por demônios também. Existem também causadas por pecado. Agora, existem vários tipos de enfermidades. Nem todas são porque a pessoa está em pecado. E nem todas são porque demônios existem ali. Então temos que saber diferenciar as coisas. Vamos ver a nossa conclusão, que diz: escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirmou: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Embora o cristão não tenha como evitar o lado temporal da vida, seu olhar deve fixar-se em sua redenção eterna. Jesus sabia da sedução que os bens terrenos podem exercer sobre nós e por isso advertiu: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Por esse motivo, coloquemos o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar. Então a nossa cidade, a nossa habitação está no céu. Não fique tão preocupado com isso aqui na terra. Vise sempre a que está lá. Tem gente se matando aqui por causa dessa sua morada, do seu luxo, de consumismo aqui na terra. E não está pensando nas riquezas eternas que o esperam no céu. Não está desejando tanto assim isso lá. Está desejando sempre aqui. Priorizando mais aqui. Então Jesus diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então tem muita gente que está na igreja que está pensando nas contas que vai pagar, as duplicatas que vai pagar. Está pensando aí onde obter dinheiro. Então não está nem se concentrando, nem ali tendo comunhão com Deus. Está preocupado com as coisas do mundo. O coração dele já está dominado pelas coisas do mundo, pelo tesouro dele. E se esquecendo das coisas de Deus. Tem gente que não vai nem para a igreja com medo do ladrão roubar a casa dele. Ele está tão preocupado com as coisas que tem, que não existe mais nem o desejo de ir para a igreja. Porque
as coisas materiais dele valem mais do que a presença de Deus, do que estar em comunhão com Deus, de buscar as coisas de Deus. Então, tome cuidado. Coloque tesouro seu como as bênçãos espirituais, as riquezas espirituais que Deus tem preparado para nós. Para que sejamos canais de Deus a abençoar as pessoas. Não coloque o seu coração nas coisas aqui da terra. Não se prenda nessas coisas da terra. Não ame mais as coisas materiais do que as espirituais. Vamos orar agora. Depois estaremos trazendo o nosso questionário com as respostas corretas aí, com o preenchimento dos espaços vazios das frases. Então vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Vamos orar juntos. Se você estava vivendo uma vida preso aí às coisas materiais e quer agora desejar as coisas espirituais, de colocar como prioridade da sua vida as coisas espirituais, as riquezas espirituais que Deus tem preparado para nós, ore agora. Busque a partir de agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti. Recebe, Senhor, como filhos. Ó Pai querido, demonstra o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça para com eles. Glusteai condefarle glusti enteferi orquestas viteremashen. Senhor Jesus deu a vida por você na cruz do Calvário para que você fosse liberto. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Ó Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a cada um a tomar a sua cruz e a seguir-te, Senhor. Ó Pai, ajuda cada um a desejar mais as riquezas espirituais, a amar, Senhor, a Ti em primeiro lugar, e aos outros, Senhor, aos povos, às nações, a todos. Amar, Senhor, e desejar abençoar a todos. Em nome de Jesus, usa poderosamente, concede, Senhor, capacitações, dons do Espírito Santo a essas pessoas que desejam, Senhor, a esses seus filhos que Te buscam, Senhor, e que a partir de hoje vão buscar as riquezas espirituais, buscar, Senhor, as Tuas bênçãos para abençoar as outras pessoas. Em nome de Jesus Te agradecemos e cremos no Teu poder e na Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então aí ao nosso questionário. Você encontra o nosso questionário aí sem preenchimento e com as respostas aí tanto verdadeiras como falsas a partir da quinta-feira à noite. Você vê aí o endereço onde você adquire o questionário e também os vídeos. Vamos então ao nosso questionário. Texto áureo, para completar, primeiro aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios, aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. A nossa verdade prática, que aí é a segunda pergunta para completar: se observarmos a palavra de Deus, experimentaremos a verdadeira prosperidade, a comunhão plena em Cristo com o Pai Celestial. Dentro do comentário da lição, a introdução aí, número 3, quais os tipos de bênçãos então? Então, as bênçãos pessoais, as nacionais e as universais. Parte 1. Abraão e o aspecto pessoal da bênção. Pergunta número 4. A Bíblia revela que Deus trata com pessoas e não apenas com nações. Qual era o alcance individual das bênçãos de Deus na antiga aliança? Então as bênçãos contemplavam o presente, mas também apontavam para o porvir. Eram circunstanciais, porém sinalizavam algo permanente. Eram tanto temporais como eternas. Número 5. O que são bênçãos temporais e bênçãos eternas? Então as temporais eram aquelas que diziam respeito à realidade pessoal do patriarca Abraão. As eternas referiam-se às promessas que estavam por se cumprir na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Número 6, aí para completar. Complete segundo a prosperidade na vida de Abraão. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, o patriarca não partiu motivado por expectativas materiais e financeiras, mas saiu para cumprir a vontade divina. Mas nem por isso Abraão deixou de ser abençoado com bens materiais. Veja aí Gênesis 24:35. Ele sabia como lidar com o transitório, pois tinha mente no eterno.
Número 7. De nada adianta possuir bênçãos materiais se aqueles que estão ao nosso redor não forem alcançados em decorrência de nossa confissão e testemunho. Veja Gênesis 12, 13. Qual o alcance social das bênçãos de Abraão? Então, de acordo com o texto bíblico, Abraão desfrutava então de um excelente conceito por parte dos que o cercavam, pois através dele todos eram abençoados. Veja Hebreus 11, 7 e 8. Abraão teve o reconhecimento de todos ao longo da história. Por intermédio dele, todos fomos abençoados com a salvação em Jesus Cristo. Veja Gálatas 3, 8 e 9. Na parte 2, Israel e o aspecto nacional da bênção. Número 8, qual o caráter das bênçãos de Abraão? Então havia bênçãos dadas a Israel que eram de caráter puramente nacional, diziam respeito unicamente a ele como povo. Havia aquelas de caráter universal e espiritual que apontavam para um futuro distante. Número 9 aí, qual o alcance geográfico das bênçãos de Abraão? Então, como o povo Israel necessitava de uma terra para habitar. Por isso, ao chamar Abraão, o Senhor prometeu fazer dele uma grande nação, veja Gênesis 12, 2, e dar a terra de Canaã como herança perpétua a ele e aos descendentes. Veja Gênesis 17, 8. O aspecto geográfico da bênção é muito importante na história do povo judeu. Canaã foi prometido a Abraão e a sua posteridade. É uma bênção que diz respeito unicamente ao povo de Israel. Veja Deuteronômio 28, 8. Número 10. Qual o alcance político, relacionamento com nações vizinhas, das bênçãos de Abraão? Complete. Então Israel estava localizado em um meio hostil. Por isso mesmo, dependia da guarda divina. Veja Deuteronômio 28, 7. Mas intervindo Deus, a nação israelita veio a ser respeitada e temida como propriedade particular do Senhor. Veja Deuteronômio 28, 10. É fácil percebermos que nem todas as bênçãos prometidas a Israel, através dos patriarcas, podem ser aplicadas a nós, pois eram destinadas exclusivamente ao povo hebreu. Número 11. Quando Deus diz a Abraão, por exemplo, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3, a que se referia ele? Então referia-se à salvação que viria a ser oferecida gratuitamente a todos os povos, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Veja Gálatas 3:8. Número 12. Qual o alcance global das bênçãos de Abraão? Complete. A bênção da salvação não era apenas para a posteridade de Abraão, mas também para todos os povos. O mesmo se pode dizer acerca do derramamento do Espírito Santo. A promessa, embora feita a Israel, acha-se disponível a todos que recebem Jesus como Salvador. Então Joel 2:28, 31 e confere com Atos 2:39. Parte 3. A igreja e o aspecto universal da bênção. Como são as bênçãos da nova aliança? Quanto ao seu período de validade? Então, são eternas. Número 14. Como ocorre o transitório eterno quanto às bênçãos? Então, o que foi prometido na antiga aliança tem o seu pleno cumprimento na nova. O transitório pertencia ao antigo pacto, permanente ao novo. Veja 2 Coríntios 3, de 1 a 11. As bênçãos em sua plenitude estavam reservadas para a nova aliança. Número 15 aí. Paulo escreveu aos Efésios que Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Afinal, o que pertencia a Israel, o que pode ser também desfrutado pela igreja? Complete. Então, aquilo que é eterno pode englobar o transitório, assim como o que é coletivo pode contemplar algo particular ou individual. As promessas espirituais atendem também às nossas necessidades físicas e materiais, embora o seu real propósito esteja muito além dessa dimensão. O material jamais deve sobrepor-se ao espiritual. Inverter a ordem das coisas é incorrer em sério risco. As bênçãos da antiga aliança incluíam boi, jumentos, ovelhas, prata, ouro. Veja Gênesis 24:35, Jó 1, de 1 a 3. As bênçãos da nova aliança fazem referência à justificação, ao dom do Espírito Santo, à herança espiritual do Filho de Deus, à vida eterna e à verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo. As bênçãos da nova aliança se sobrepõem às da antiga e são superiores e exclusivas para os crentes do novo pacto, tanto judeus quanto gentios. Basta aceitar Cristo para ter acesso a elas. Número 16. Como é a pobreza e a riqueza convivendo juntas na igreja? Complete. Então o crente não precisa idealizar a pobreza como evidência de uma vida espiritual plena. O Novo Testamento não condena a posse de bens materiais e o gozo de plena saúde. A Escritura mostra exemplos de pessoas piedosas que possuíam bens terrenos e desfrutavam perfeita saúde. O que não se deve esquecer é que na igreja há irmãos carentes e enfermos,
Isso não significa que os crentes pobres e doentes não estejam em comunhão com Deus, pois como advertiu-nos Jesus, no mundo teremos aflições. Conclusão. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirmou: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Complete. Embora o cristão não tenha como evitar o lado temporal da vida, seu olhar deve fixar-se em sua redenção eterna. Jesus sabia da sedução que os bens terrenos podem exercer sobre nós e por isso advertiu: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por esse motivo, coloquemos o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar. Glória a Deus. Aleluia.